Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, um dos sócios da Capitalismo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E hoje, como é tradicional, aos sábados, vou fazer mais um vídeo falando a respeito da nossa estratégia de médio prazo, o rastreador de tendências. Como sempre, eu lembro para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dar um like, compartilhar. E para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, que fique à vontade. Além disso, não se esqueça de nos seguir no Twitter e no Instagram, já que todos os dias nós temos novidades a respeito do mercado financeiro. Vou deixar para vocês aqui embaixo o cupom de 30% de desconto na compra dos nossos produtos, aproveitando ainda a Black Friday. Lembrando que a estratégia que eu vou passar para vocês aqui, ela está no nosso produto Full Trader, né, que é o nosso produto que tem as recomendações de longo prazo e também de médio e curto prazo. No final do vídeo eu volto para falar a respeito dos nossos produtos. Então a estratégia do rastreador, como eu sempre comento, eu sou bastante suspeito para falar da estratégia, né? Eu tenho um percentual bom aí do capital da família nessa estratégia, né? E é uma estratégia que visa unificar, né, ou juntar, vamos dizer assim, análise fundamentalista com análise técnica. Então é feito um filtro fundamentalista pelos nossos analistas da parte fundamentalista e posteriormente o pessoal da análise técnica aponta os momentos de compra e os momentos de venda pelo gráfico. Eu gosto sempre de ressaltar que apesar do filtro fundamentalista, o que vai definir a entrada e a saída é o gráfico, tá? E a ação, pessoal, que a gente vai dar uma olhadinha hoje, é a Sanepar, né? A Sanepar pode ser que o pessoal encaminhe uma compra durante a semana que vem. Acredito que boa parte de vocês conheçam, né? Uma das maiores empresas de saneamento do Brasil, talvez a mais bem gerida, pelo menos é o que o pessoal aqui da análise gosta mais. É uma empresa boa pagadora de dividendos, mas os preços aí nos últimos meses vieram meio que na contramão, né? Nós tivemos algumas questões que acabaram pressionando as ações, principalmente aí no médio e no curto prazos, né? Mas que podem ser revertidas sim e melhores entendidas já na virada do ano, como essa questão do marco do saneamento, a questão da crise hídrica e do adiamento de reajustes, tá? Quando a gente fala em relação à questão do marco, é óbvio que o marco de saneamento é muito importante, né? Principalmente para um país como o nosso. Por outro lado, essa questão de aumentar a concorrência no setor altera a dinâmica, né? Então é diferente do setor elétrico, que já tem uma dinâmica um pouco mais madura em relação a essa questão de concorrência. No marco, não, né? Então a gente entende que no curto prazo o mercado estava esperando muito em relação a essa questão da aprovação, mas por outro lado se esqueceu, né, que a dinâmica do setor alterou, né? A gente viu, por exemplo, o leilão que nós tivemos, o único até agora de concessão na região metropolitana de Maceió. Inclusive a Sabesp participou, a Equatorial também participou, mas quem levou foi a Brookfield, né? Inclusive com lances até acima do que a gente esperava. Então acabou deixando essas dúvidas, né? Como é que vai ficar em relação à questão da rentabilidade do setor, né? Então isso acaba trazendo uma pressão aí no médio e no curto prazo, apesar de, claro, a importância dessa aprovação, como eu comentei. Nós temos também essa questão de crise hídrica, desculpa, no Paraná, né? Inclusive em maio desse ano foi publicado um decreto reconhecendo situação de emergência hídrica no estado do Paraná. Esse decreto tinha duração de 180 dias e no final de novembro foi prorrogado por mais 180 dias. Tanto que eu peguei aqui o nível dos reservatórios, continua abaixo, né? Iraí 19,68, barragem Passuana, Passaúna 37%, a Piraquara 1, 28,87%, a Piraquara 2 é que está melhor, 47,35%, isso acaba trazendo uma pressão também. E nós tivemos o adiamento, né, por parte da AGEPAR, de quase 10% nas tarifas, né? Esse reajuste aqui foi suspenso em setembro, tá? Então essas questões acabaram, claro, pressionando um pouco o preço das ações aí no médio e no curto prazos, né? Em relação a resultados, o terceiro trimestre trouxe resultados razoáveis, né? Em termos de receita, a receita veio praticamente em linha em relação ao terceiro trimestre do ano passado, caindo pouco mais aí de 1,5%. O lucro sofreu um pouco mais, caiu 30%, ainda assim a empresa tem uma situação bem confortável e, como eu falei, segundo o nosso pessoal da análise aqui em termos de gestão, é a melhor do setor. Aí quando a gente vai para o gráfico, né, pessoal, porque foi identificada uma empresa que tem uma possibilidade boa aí de recuperação, a gente vai ver pelo gráfico o momento de compra e vai ver pelo gráfico também o momento de venda, que é o timing, né?
Então, tem alguns... E o gráfico é muito bom, principalmente aí para apontar o momento de venda. E ele simplifica muito, né, essa questão do ponto de entrada e do ponto de saída, tá? Deixa eu só abrir o gráfico aqui. Eu só quero mostrar antes, tá, pessoal? Para quem não viu, na semana passada, eu tinha feito um vídeo falando a respeito da recomendação em Panvel, para a gente ir acompanhando na prática como funciona a estratégia, dando certo ou não, né? A Panvel estava respeitando essa linha de tendência de baixa, né? Quando o preço batia aqui nessa linha, normalmente ele voltava a cair, e aqui no rompimento eu comentei que era um bom ponto de compra e o pessoal da análise tinha recomendado a compra. A operação não andou, tá? No 0 a 0, tá praticamente no mesmo preço que a gente entrou. O bom é que quando isso acontece, claro que a gente gosta quando é recomendada a compra e a ação vai embora, mas o bom é que a gente conseguiu em dias diferentes continuar encaminhando a operação, tá? E a Sanepar tá com uma figura parecida aqui com essa da Panvel, ó. Ela tem uma linha de tendência de baixa e quando a gente projeta essa linha de tendência de baixo para cá, ó, aqui para baixo, a gente forma um canal de baixa que é uma figura ainda mais forte do que só uma linha de tendência de baixa. Então houve, né, o rompimento dessa linha aqui, o fechamento acima, né, e provavelmente na segunda-feira, se tiver mais um dia positivo, o pessoal pode sim encaminhar essa compra aqui em Sanepar, com stop aqui abaixo desse fundo, muito provavelmente, né? Então, uma operação aí, vamos pegar que ela abra no preço parecido com esse que fechou, aqui na casa dos 26, com stop aí pelo menos de 6%. Na média, os nossos stops são de 5 a 10, estaria adequado esse stop, pelo menos para recuperar as máximas ali, a gente está falando de 30%. As máximas de julho, né? Mas uma ação aí que está com uma baixa quase de 20% esse ano. Se a gente voltar lá para as máximas de março, a gente está falando aí de 41%, 42%, que são os preços que a gente tem de referência no gráfico. Não quer dizer nem que o pessoal vai mandar a compra, mas são os preços de referência. Uma operação aí para 6%, 7% de stop, para 42%, 43%, até mais, um percentual maior de ganho, inicialmente é uma operação que o pessoal entende que seja bem adequada, um risco-retorno adequado, tá? Então, quando tem operação de compra, a gente encaminha dessa forma, né? Estratégia do rastreador, coloca o papel, esse aqui foi uma compra enviada no BTG Pactual, 42,22, e o preço de entrada, normalmente dá para entrar durante todo o dia. Normalmente a gente passa na parte da manhã e durante todo o dia dá para entrar. Às vezes acontece da gente mandar o preço subir um pouco na parte da manhã, mas no decorrer do dia dificilmente não volta, e se não volta no dia, nos dias posteriores, se voltar, a gente caminha a operação. Acho que da Panvel aconteceu isso. Acho que no dia teve gente que não conseguiu comprar, como a ação não disparou, nos outros dias a gente acabou encaminhando novamente, tá? Não precisa, como eu comento sempre, não precisa ter pressa. A duração das operações, né, pessoal, quando dá perda de 2 a 3 semanas, com stops médios na casa de 5 a 10%, de ganhos de 2, 3 até 6 meses, mas vai depender do ativo, ganhos médios de 20 a 60%, assertividade aqui desde 2017 em torno de 60%, em 12 meses quase 70%. Então o que significa? Que nos últimos 12 meses, de cada 10 operações que nós encaminhamos, 3 operações deram prejuízo e 7 deram ganho. Eu gosto sempre de enfatizar em relação a essa questão que vai dar prejuízo também, tá? Normalmente nós passamos as operações no horário da manhã, né, logo na abertura, e quando tem alguma venda na parte da tarde. Então tem que ter 5, 10 minutos para olhar o celular de manhã, 5, 10 minutos na parte da tarde, tranquilaço aí para acompanhar. Lembrando que a gente encaminha pelo aplicativo, pelo painel, né, para quem estiver logado no computador, e também pelo Telegram. E como a gente recomenda se organizar é separar um valor para a estratégia e dividir esse valor pelo número de operações. Então, por exemplo, na média, a gente chega a ficar posicionado entre 15 a 20 operações. Eu, por exemplo, entro em 10. Né? Então eu pego lá o capital da família, para essa estratégia, divido por 10, e à medida que o pessoal vai mandando as operações, eu vou entrando. Nós já estamos, por exemplo, está tudo posicionado já na estratégia do rastreador. As últimas operações eu já nem entrei mais, né? Então já faz algumas semanas que eu estou 100% posicionado. Agora, se o mercado continuar caindo, a gente continuar subindo, a gente fica comprado. E se o mercado cair, né, a ponto de dar stop em alguma empresa ou perder a configuração gráfica, o pessoal recomenda a venda e nós caímos fora. Então aqui só tem alguns exemplos, né, de algumas operações aí finalizadas nos últimos meses, 70% de ganho, 26, 27, 36.
25% e as operações com prejuízo, né, para enfatizar que dá perda também, aqui uma com 5% e outra com 8%. Então, uma estratégia simples, né, pessoal? Graficamente é tranquilo para a gente entender o ponto de entrada e saída. Não é de muito giro, não demanda muito tempo, como eu comentei. É ideal para operar ativos com fluxo no médio prazo, né? Então não importa a notícia, balanço, o que importa é se o preço está subindo ou caindo. Simplesmente nós vamos seguir a tendência dos preços. É uma estratégia que pode gerar resultados sustentáveis e nunca fechou nenhum ano negativo. Como eu comento sempre, invariavelmente algum ano a gente vai fechar negativo, mas para quem opera da forma que a gente recomenda, nunca fechou negativo. E em relação a essa questão da segurança, eu gosto sempre de mostrar uma operação que aconteceu com a gente esse ano. Vai dar perda, vai, mas dificilmente vai dar uma tragédia, né? Esse aqui é o exemplo do IRB. O IRB estava num canal de alta, né? A gente recomendou a venda lá na casa dos R$ 34 e de lá para cá o IRB caiu bastante. Então, uma estratégia que primeiro a gente se preocupa em se proteger, né? E depois a gente se preocupa em ganhar dinheiro, já que o objetivo de todo mundo na bolsa é ganhar dinheiro, tá certo, pessoal? Como eu comentei, esse produto, essa estratégia faz parte do nosso produto Full Trader, que tem as recomendações de day trade, tem recomendação de swing trade, opções, long short, e também tem as recomendações de longo prazo para quem quer montar carteira, além, claro, né, dessa estratégia que eu comentei do rastreador de tendências. E se vocês têm mais alguma dúvida, né, pessoal, nos chamem ali no... Mandem um e-mail para a gente, né, podem nos chamar no WhatsApp ou dar uma ligada aí que com certeza a gente vai ter o maior prazer em atender todo mundo, tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos e até mais.